Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para fazer algumas considerações no que diz respeito às hipóteses de guarda compartilhada e direito de visitas, agora diante da situação de pandemia do coronavírus. Como nós sabemos, a nossa realidade é outra nos dias atuais. Nós estamos num período de isolamento social e diante da ocorrência de ficarmos em casa, de não sairmos, como que vai ficar essa situação de guarda compartilhada? Já que ambos os genitores têm direito, foi assegurado judicialmente, foi determinado o direito à guarda compartilhada entre esses genitores, tá? Como que fica o direito de visitas se agora a gente está vivendo um período até mesmo de toque de recolher em algumas cidades? Então, o tema tem gerado bastante questionamento, até porque a lei de guarda compartilhada, a lei 13.058 de 2014, não tem nenhuma previsão a respeito de situações como a que a gente está vivendo agora. A gente está vendo alterações legislativas no cenário da saúde, a gente está vendo alterações legislativas no que diz respeito a critérios trabalhistas, mas no âmbito do direito civil ainda falta disciplinamento a respeito, tá? E aí, como que a gente vai resolver essas situações? Porque o ideal é que a gente não exponha a criança a risco. O ideal é que a gente não fique andando com a criança de um lado para outro, porque pode ocorrer uma situação em que a criança vai adquirir os sintomas do coronavírus. E aí, como que nós vamos resolver esse impasse? Bem, pensando em possíveis alternativas, e aqui a gente não está trazendo ainda, como disse, nenhuma previsão normativa a respeito do tema, mas possíveis alternativas, soluções aqui no âmbito do direito de família, o ideal é sempre que os pais conversem, que os pais entrem num diálogo de possível resolução momentânea, até porque acredito que eles têm um bem maior que é os filhos, a criança e o adolescente envolvido nessa situação e que nesse momento também precisa ficar isolado. Então, o ideal é que os pais cheguem num consenso, que os pais conversem, tá? Para que visualizam quem que vai ter melhores condições, Quem que vai ter melhor aparato para poder cuidar e ficar muito atento com criança, que a gente sabe que criança todo cuidado é pouco, tá? E adolescente também, tá? Pensando o seguinte, vamos pensar em possíveis alternativas. Um dos genitores que tem a guarda compartilhada trabalha em regime agora de home office por conta da pandemia, enquanto o outro está em situação de risco. Precisa sair de casa, precisa se deslocar, precisa ter contato com outras pessoas, ou trabalha em hospital, situação de segurança, indústria, enfim. Está exposto a risco, mais risco do que aquele que está isolado em casa, porém trabalhando home office. Então, qual que seria o ideal? Pensando assim pela lógica de exposição à criança ou adolescente. E aí pensando um pouquinho lá no ECA, certo? O ideal é que essa criança ficasse com esse genitor em regime de home office, porque apesar de ele está trabalhando em casa e está evitando o maior contato com pessoas de fora. Mas a gente pode pensar o seguinte, essa é a regra? Não, como disse, não existe uma regra. O ideal é que ambos conversem e visualizem qual a melhor situação para não expor a criança a risco, criança e adolescente. Até porque vamos pensar numa outra situação, vamos pensar que ambos os genitores estão trabalhando em regime de home office. Então, ambos estão praticamente isolados. E aí, qual é a melhor ideia para pensar na exposição ou na exposição dessa criança? O ideal, pensando nessas situações, é que se a criança já está com um dos genitores, que ela permaneça com esse genitor. O ideal é que ela não saia. O ideal é que ela permaneça no local onde está. E depois que tudo isso passar, haja um regime de compensação desse período em que ela ficou apenas com um dos genitores. Seria uma alternativa. Uma outra alternativa, e aí a gente vai pensar
genitores que não chegam demasiadamente num consenso, que querem manter a regra, né, do que seja compartilhamento, é que a criança, né, fique um período com o genitor, um bom período, né, e no outro período seja levado para o outro genitor. No entanto, com toda a segurança e higiene possível. Então, vamos pensar máscara, luvas ou possíveis, né, ou higienização das mãos, né, sempre que possível. Então, com o mínimo de exposição dessa criança ou desse adolescente, de um deslocamento para outro. Mas o ideal é que se evite, pessoal, sabe por quê? Só a gente imaginar a seguinte cena. Se a criança ou adolescente estava com um dos genitores, e aí ela é deslocada para a casa do outro genitor. Então ela sai de um ambiente para ir para outro ambiente. Nesse novo ambiente, ela é colocada agora numa exposição junto com o idoso. Então vamos pensar que o pai reside com a avó. E aí o pai foi buscar a criança e agora a criança está em contato com a avó. Vamos pensar que essa criança ela possui o vírus, porém de forma assintomática. E acaba transmitindo para esse avó, para esse avô, para essa avó, também idoso, tá? Então o ideal é se evitar, né, que essa exposição, essa colocação da criança num novo cenário, inclusive com pessoas que também estão no grupo de risco. Então, é bom que se converse, é bom que se chegue num consenso. Se os pais não conseguirem chegar no consenso, é possibilitada a alternativa judicial. No entanto, a gente sabe que os fóruns hoje estão trabalhando num regime mais lento, num regime de plantão, né, evitando casos do nosso dia a dia, pensando em situações de maior gravidade. Então, a gente sabe que talvez pode ser que demore um pouco para a decisão acontecer. Então, o ideal é que os pais conversem, que os pais tenham um pouco de bom senso, pensando sempre no melhor interesse da criança e do adolescente e evitar ao máximo colocá-la em situações de risco.